Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Queridos irmãos, continuando esse ciclo de pregações dessa edição do Acampamento Revolução Jesus de 2020, recordo aqueles que não estavam aqui ontem pela manhã, que nós estamos ao longo desses dias tentando aprofundar um pouco mais em temas fundamentais da nossa fé. Nós vamos seguir essa esteira, tratando hoje de um tema que para nós é muito querido e muito importante de ser abordado e aprofundado. É querido porque hoje nós vamos falar de nossa mãe, a Santa Igreja Católica. Os nossos olhos se voltam hoje para aquela que é a esposa de Cristo nessa terra, aquela que nos gerou como filhas e filhos de Deus. O Papa Francisco, logo após que subiu ao pontificado, numa das primeiras missas que ele celebrou publicamente, nessa ocasião ele estava celebrando a memória de São Jorge, o seu onomástico, segundo o seu nome natalício, seu nome civil, celebrando a Santa Missa na Capela Paulina com um grupo de cardeais. Ele, na homilia, levantou uma fala que pode servir para nós hoje como ponto de partida para essa nossa meditação. Dizia o Santo Padre naquela ocasião: é uma dicotomia absurda querer amar Jesus sem a igreja. É uma dicotomia absurda querer amar a Jesus sem a igreja. Na verdade, nessas palavras do Papa Francisco, há uma ressonância de outras palavras de um Papa Santo, Papa Paulo VI, na exortação Evangelii Nunciandi, fala dessa dicotomia que existe e é tão presente em nosso mundo atual, de pessoas que supostamente querem amar a Jesus sem a mediação da igreja. Jesus sim, igreja não, dizem eles. Eu sigo Jesus, eu quero imitar o seu exemplo, mas eu não preciso de igreja, eu não preciso de bispos, eu não preciso de papa, eu não preciso de padres, eu posso me relacionar direto e seguir a esse Jesus. Dizia, na ocasião, o Papa Paulo VI, nessa exortação apostólica, leio o texto aqui: convém recordar aqui, de passagem, momentos em que acontece nós ouvirmos, não sem mágoa, algumas pessoas, cremos que bem intencionadas, mas com certeza desorientadas em seu espírito, a repetir que pretendem amar a Cristo, mas sem a igreja. Ouvir a Cristo, mas não a igreja. Ser de Cristo, mas fora da igreja. O absurdo de uma semelhante dicotomia aparece com nitidez nesta palavra do Evangelho: quem vos rejeita, é a mim que rejeita. E como se poderia amar a Cristo sem amar a igreja? Uma vez que o mais belo testemunho dado de Cristo é aquele que São Paulo exarou nesses termos: ele amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Veja, o Papa Paulo VI está aqui comentando esse grande absurdo. Como alguém pode dizer que ama Jesus e não ama a igreja, que é sua esposa, se o maior exemplo dado por nosso Senhor Jesus Cristo foi o exemplo de sua entrega total, até a última gota de sangue, por amor à igreja?
Meus irmãos, nós queremos pedir nesta manhã a graça de que nós amemos cada vez mais essa realidade que o Senhor quis escolher nessa terra para perpetuar a sua obra de salvação. Nós nunca seremos suficientemente gratos por fazer parte da Igreja Católica. Vamos pedir a Deus que essa pequena meditação nos ajude a amar ainda mais esta nossa família sobrenatural. Esse tema que os papas mencionam é muito importante nos dias de hoje, primeiramente para nós mesmos, para que a gente tenha consciência da nossa pertença à igreja, do que isso implica para a nossa vida, para a nossa salvação, e também para que a gente possa ajudar aquelas pessoas que hoje continuam mantendo essa afirmação: Jesus sim, igreja não. Talvez você já tenha ouvido de vários amigos seus alguma expressão semelhante, né? Eu posso ler a Bíblia sozinho, rezar sozinho, seguir Jesus, não preciso de homens para me conduzir. O que dizer diante disso? É certo que, como o Papa disse, muitas pessoas pensam assim, não exatamente por más intenções. A gente quer dar aqui o crédito das boas intenções. Pode ser que por algum motivo essas pessoas pensem desse modo. A gente vai falar agora de alguns desses possíveis motivos. Aqui eu vou ser conduzido por uma catequese do Papa São João Paulo II. Durante uma época das catequeses pontifícias, ele se dedicou a fazer catequeses sobre o mistério da igreja. E uma dessas catequeses, concretamente a segunda delas, ele fala sobre essa dicotomia da qual o Papa Paulo VI comentava. A primeira motivação que poderíamos mencionar aqui talvez seja essa, de pessoas que pensam dessa forma, Jesus sim, igreja não, por uma falsa imagem que elas têm da igreja. Meus irmãos, ainda hoje, há muita gente que só conhece a Igreja Católica por aquilo que viu na TV ou leu na internet. Portanto, não conhecem nada da Igreja Católica. Porque o que se ouve na TV, o que se vê na TV, o que se vê na internet, geralmente sobre a Igreja Católica, são as notícias ruins, né, da nossa mãe igreja. Dificilmente a gente vê notícias boas acerca da igreja nas grandes mídias, né? Portanto, essa é a ideia que acaba ficando no sentido comum das pessoas, que as pessoas não vão muito além daquilo que elas conhecem pela internet e pela TV. São poucas as pessoas que leem textos mais profundos, são poucas as pessoas que dão crédito para conhecer a igreja desde dentro. Chesterton dizia que um passo para que a gente se converta é dar esse crédito e deixar que a igreja se manifeste tal como ela é, e não por aquilo que nós ouvimos acerca dela. Aqui também gostaria de comentar uma homilia do Papa Bento XVI, em que ele se referia à igreja, fazendo analogia com os vitrais que a gente vê nos grandes templos. Se você entra numa igreja grande que tem, primeiro que tem caras de igreja, né? Nem toda igreja, templo tem cara de igreja, algumas parecem caixa de sapato ou coisas semelhantes, mas se você vê uma igreja que tem cara de igreja e vê por fora os vitrais dessa igreja, a princípio você não enxerga nenhuma figura, vê várias cores um pouco disformes, mas quando você entra, você adentra no interior da igreja e você contempla aqueles vitrais a partir de dentro, com os raios de sol penetrando por entre os vitrais, as figuras são maravilhosas. E isso só se consegue ver de dentro da igreja, não de fora. E o Papa Bento XVI utilizava essa analogia, esse exemplo, para nos mostrar que só se conhece realmente a igreja quando a gente está dentro dela. Portanto, essas informações picotadas, soltas e tantas vezes distorcidas, que acabam constituindo a imagem comum que as pessoas da igreja, não são exatamente a verdade. E nós, católicos, não podemos ficar com essa imagem falsa da igreja, né? Pensem nesse filme agora, que está fazendo tanto sucesso sobre os dois papas, né? Uma imagem tão pobre, tão ridicularizada da igreja, e que, no entanto, envolve ainda muitos católicos, né? Que ficam bobos, né? Que filme bonito, que belo, um filme que
humaniza tanto a igreja, que distorce tanto o mistério da igreja, que a trata como se fosse uma empresa como outra qualquer, com maquinações políticas, com tramas. Meus irmãos, é necessário enxergar a igreja tal como ela é, com sentido sobrenatural, com sentido de fé, porque nós estamos aqui diante de um mistério de fé. Esse talvez seja um exemplo que pode motivar as pessoas a pensarem: não quero igreja, né? Tantas igrejas sendo equiparadas, uma parece tanto com a outra, tantos maus exemplos dentro da igreja, né, que a gente vê na mídia. Se isso é igreja, eu não quero isso para mim. Eu até admiro a figura de Jesus, as suas pregações, mas a igreja não. Talvez essa seja uma das motivações. Outra motivação que pode levar uma pessoa a pensar assim são os defeitos das pessoas que fazem parte da igreja, os meus defeitos e os seus. Quantas pessoas, certamente você conhece várias delas, abandonaram a igreja católica depois de um contra-testemunho que elas presenciaram no interior da igreja? Quantas pessoas perderam a sua fé por um contra-testemunho que nós demos em algum momento da nossa história? Intrigas, fofocas, maledicências, tantas coisas ruins de nossa parte, de nós que somos membros da igreja, que podem fazer com que as pessoas pensem: se a igreja é isso, eu não quero para mim. Vou continuar seguindo Jesus aqui no meu cantinho, sozinho. Meus irmãos, nós precisamos entender, depois, mais adiante, vamos ver isso mais a fundo, que Jesus, nosso Senhor, ao querer estabelecer a sua igreja nessa terra, escolheu homens fracos, homens pecadores, justamente para dizer que essa igreja é dele. Pensem só, o primeiro Papa escolhido por nosso Senhor foi um homem que negou Jesus no momento mais derradeiro da sua vida. Na hora em que Jesus mais precisava dos seus, o primeiro Papa disse: eu não conheço esse homem. O primeiro Papa da Santa Igreja Católica nega o fundador dessa mesma igreja. Outro bispo da Igreja Católica, escolhido a dedo, diretamente por Jesus, chamado de amigo por Jesus, traiu a esse mesmo Senhor e depois, em desespero, se enforca, tira a sua própria vida. Um bispo comete suicídio. Estamos falando aqui de Judas Iscariotes. Um bispo da igreja, escolhido diretamente pelo Senhor, comete suicídio. Será que Jesus se enganou ao escolher Pedro? Ao escolher Judas para compor o colégio dos apóstolos? Para serem os seus sucessores aqui nessa terra? Não, meus irmãos. Deus sabia o que estava fazendo. E, portanto, se isso aconteceu ainda na época em que nosso Senhor pisava historicamente a nossa terra, nada mais nos espanta no seio da igreja. Nada mais, pecado nenhum dos homens nos espanta no seio da Santa Igreja Católica. Essa igreja é de Cristo, não tenhamos dúvida, e Ele escolheu precisamente a fraqueza humana para mostrar que essa obra é dele. Há um episódio interessante que pode ajudar também a nos ilustrar isso que estamos falando. O imperador Napoleão Bonaparte engolia, naquele então, os países da Europa com seus exércitos, com a intenção de dominar cada vez mais outras partes do mundo. E em certa ocasião, conta a história, que Napoleão, o grande Napoleão, com 1,50 m de estatura, conversava com um cardeal famoso da igreja da época, Ercole Consalvi, e dizia para o cardeal do seu desejo de destruir a igreja católica. Eu quero destruir a igreja católica. E o cardeal, com muita tranquilidade, disse ao imperador: imperador, o senhor não poderá fazer isso, não tem como destruir a igreja católica. Nós, se referindo aos eclesiásticos, né? Bispos, padres, nós já tentamos destruir a igreja há 2000 anos e ela continua de pé.
não é você de fora que vai tentar fazer alguma coisa contra ela e conseguir. Meus irmãos, o pensamento aqui de fundo é, com gente tão ruim na igreja, e quando eu falo de gente ruim, não quero me referir a pessoas que pisaram nossa terra há 300, 400 anos atrás, eu me refiro a mim, eu me refiro também a vocês. Nós somos ruins. Ontem nós lembrávamos da maldade do nosso pecado, da malícia da nossa natureza. Nós somos ruins e estamos na igreja, com gente tão ruim dentro dela, com tantos impérios ao longo da história, subindo e desabando, e a igreja passando por ela, por toda a história, de pé, firme. É uma prova concreta das palavras do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Meus irmãos, se nós que somos ruins estamos na igreja, não conseguimos destruí-la, ninguém de fora poderá fazê-lo. Essa igreja é de Cristo, não tenhamos dúvida, essa igreja é do Senhor. E o santo cardeal convertido da igreja anglicana, cardeal Newman, também comentava semelhantemente, com tantos erros cometidos pelos seus membros ao longo da história, se a igreja há permanecido, é porque ela verdadeiramente tem um auxílio divino. Meus irmãos, nós não estamos diante de uma realidade humana. Essa igreja é de Deus. Não tenhamos dúvida. Se a igreja católica não fosse obra divina, ela já teria acabado há muito tempo. Portanto, não é motivo para nós pensarmos em sair da igreja, ou pensarmos que ela deixa de ser de Deus, quando a gente contempla, quando a gente toca as fraquezas dos homens, isso em todos os níveis, em nossa paróquia, em nossas comunidades, a gente encontra a fraqueza humana, a minha fraqueza também, a tua fraqueza, e isso não depõe em nada contra o valor da nossa igreja, ao contrário, isso reafirma, essa igreja é de Deus, se não fosse já teria acabado há muito tempo, como tantos impérios que estão hoje só em ruínas. Um terceiro motivo, que poderia levar alguém a pensar em viver um cristianismo sem a igreja, é essa busca de um contato exclusivamente pessoal com Deus, sem nenhuma mediação humana. Algo um pouco orgulhoso e soberbo. Eu me relaciono diretamente com Deus, eu não preciso de homens para me dizer o que fazer, eu não preciso de sacramentos, eu não preciso ir à missa, eu não preciso de ouvir conselhos de padre, de bispos, eu me relacionamento diretamente com Jesus. Essas pessoas que têm essa pretensão de um cristianismo vivido isoladamente, à margem dos demais, se esquecem que faz parte da pedagogia de Deus, e assim foi em toda a obra de salvação, em toda a história da revelação cristã, faz parte da pedagogia de Deus, revelar-se ao homem, através de mediações humanas. Ao longo de toda a história, Deus se revela ao homem, servindo-se do próprio homem. O homem sempre foi um canal escolhido por Deus, para que a sua mensagem de salvação, para que a sua graça chegasse até cada um de nós. Deus não fala simplesmente ao interior do coração humano, Deus escolhe mediações humanas, para que a sua mensagem alcance cada coração. Lutero, meus irmãos, pretendeu isso, quando instaurou o princípio de livre interpretação das Escrituras. Para Lutero, a igreja é uma realidade meramente espiritual. A instituição humana, a igreja, enquanto instituição humana, para ele era uma corrupção daquela pureza originária do Evangelho. A igreja simplesmente seria uma congregação de seguidores de Jesus, uma atualização daquela palavra, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso é a igreja, e nada mais.
sem estruturas, sem mediações, eu me relaciono diretamente com Deus, eu interpreto as Escrituras Sagradas diretamente movido pelo Espírito Santo, não preciso de papa, não preciso de bispos, para que hierarquia? Esse era o pensamento de Lutero, e muitos amigos nossos pensam assim também. Qual a consequência disso? A consequência desse cristianismo individualista é uma delas. Lutero, quando morreu, já contemplou, ainda em sua época, mais de 60 igrejas fundadas. Antes de morrer, Lutero viu mais de 60 igrejas fundadas. E há pouco tempo, saiu uma estatística aqui em nosso país, que a cada hora, caríssimos, a cada hora, mais uma instituição religiosa nasce no nosso Brasil. Precisamente, 25 novas instituições religiosas nascem só no Brasil por dia. Dessas 25, se a gente não considerar aquelas que são só filiais de outras já existentes, nós temos 20 novas denominações por dia nascendo em nossa pátria, em nossa terra de Santa Cruz. Algo está muito estranho aqui. Algo está muito estranho porque cada uma delas tem uma doutrina diferente. E nos ensina a igreja que Deus não pode falhar, não pode enganar-se e não pode nos enganar. Nec falere postet, ensina o Concílio Vaticano I da igreja. Deus não se engana e Deus não nos engana. Como é que esse Deus que não engana a nós, esse Deus que não se engana, ensina uma coisa diferente para cada denominação religiosa? O mesmo Jesus ensinando para cada um realidades diferentes. Na minha igreja o divórcio é permitido, na minha igreja eu posso casar com pessoas do mesmo sexo, na minha igreja, e tantas contradições, todos seguindo a Jesus. Esse é o mesmo Jesus que você segue? Algo está muito errado aí. Todas elas dizem que estão pregando o Evangelho. Todas elas dizem que há uma inspiração do Espírito Santo que as ajuda a compreender a revelação divina. Mas de que Jesus nós estamos falando? Há vários Jesus por aí? Há várias doutrinas? Meus irmãos, a consequência desse pensamento, eu creio em Jesus sem a mediação humana, é essa salada de frutas que a gente contempla hoje, especialmente aqui em nossa terra de Santa Cruz. Imagina, a cada hora um CNPJ religioso nascendo aqui em nossa terra. Só que quando a gente fala da Igreja Católica, a gente não está falando de uma pessoa jurídica representada no cartório. É preciso a gente entender isso. Quando a gente fala da Igreja Católica, a gente está falando de um mistério de fé. Um mistério de fé, ou seja, de uma realidade que ultrapassa a nossa capacidade limitada de compreensão humana. Portanto, quem olha para a Igreja Católica sem uma perspectiva sobrenatural, como faz, por exemplo, a grande mídia, nunca chegará a entender o que ela realmente é. E para nossa desgraça, creio que não estaria errando se afirmasse que muitos católicos ainda não transpassaram esse limite e continuam vendo a igreja como mera instituição humana. Meus irmãos, a igreja é muito mais do que os homens. A igreja é algo do qual nós não podemos abarcar com a nossa limitada compreensão. E nesse momento agora da nossa meditação, eu queria convidar vocês a abordar alguns aspectos um pouquinho mais doutrinais, mais teológicos, acerca da igreja. Mas ainda de como a igreja se contempla a si mesma. Como a igreja se vê. O que ela diz acerca de si mesma. Nós vamos utilizar agora, como fizemos na pregação de ontem, o Catecismo da Igreja Católica, sobretudo, e citações das Sagradas Escrituras. Então, quem não tiver o catecismo em mãos,
no celular, onde quer que seja, pode anotar para depois, com calma, aprofundar o tema. Vamos fazer agora um percurso histórico para entender como a igreja entra nesse mistério da história da salvação. Assim como fizemos ontem para falar sobre o pecado, eu gostaria que nós iniciássemos a compreensão da igreja indo até a fonte primeira dela, que é a própria Santíssima Trindade. Não vamos falar apenas da história, não vamos falar da igreja apenas a partir do século I. Vamos começar quando não havia começo, quando as criaturas ainda nem sequer existiam, e apenas Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, essa comunhão trinitária de pessoas. Vamos começar a partir do número 760 do Catecismo da Igreja Católica. Vejam que afirmação potente essa com a qual inicia o Catecismo. O mundo foi criado em ordem à igreja. Olha, o mundo foi criado por Deus, pela Trindade Santíssima, pensando na igreja. A igreja é a finalidade de toda a criação. Deus criou o universo, Deus criou o homem pensando na igreja. Olha que afirmação potentíssima, que dá muito pano para a gente refletir, para a gente pensar. O mundo foi criado em ordem à igreja. Isso diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em ordem à comunhão na sua vida divina. Comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo. Então, para que Deus cria o homem? Para que o homem possa participar da sua natureza divina. A finalidade da nossa vida, da nossa existência, é participar dessa comunhão com a Santíssima Trindade. E Deus chama todos os homens a essa comunhão. Ninguém, absolutamente ninguém está excluído desse chamado, dessa convocação divina. Deus chama todos os homens a viver esse mistério de comunhão que Ele vive na vida intratrinitária. E veja, essa convocação dos homens, diz o Catecismo, é o que nós chamamos de igreja. A igreja, literalmente, assembleia, a igreja, a assembleia, essa reunião, essa convocação, é o mistério de um Deus que chama toda a humanidade para participar do seu mistério íntimo de comunhão, da sua vida divina. Tudo que foi criado, toda a humanidade tende a viver esse mistério. Então poderia dizer aqui, você foi criado para estar na igreja. Todos nós nascemos para isso. Agora entendam bem o que é a igreja. Entendam bem, a ideia é penetrar mais nessa compreensão. Continua o Catecismo. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus, senão como ocasião e meio para pôr em ação toda a força do seu braço nessa intenção. Ou seja, Deus permitiu a queda de Satanás e dos seus anjos. Deus permitiu o pecado do homem para que tudo isso servisse para a realização da igreja. Deus sempre de um mal tira um bem maior, nos ensina Santo Tomás de Aquino. Até o pecado angélico, até o pecado dos nossos primeiros pais participam desse desígnio misterioso de Deus para formar a sua igreja. De tudo Deus se serve para que sua obra se realize, até mesmo desses grandes males. Tudo para que a igreja existisse. Isso no princípio de todas as coisas. No desenrolar da história da salvação, nós já temos, no Antigo Testamento, uma preparação remota daquilo que seria a nossa Igreja Católica. Os teólogos que estudam eclesiologia, o estudo sobre a igreja, eles falam que houve vários momentos fundacionais da igreja, ou seja,
Ao longo da história da salvação, há vários momentos nos quais nós podemos perceber que Deus está ali preparando a sua Igreja Católica, momentos fundacionais. E um desses momentos nós encontramos já no Antigo Testamento, em figura. Diz o Catecismo agora, no número 762, a preparação remota da reunião do povo de Deus começa com a convocação de Abraão, a quem Deus promete que há de vir a ser o pai de um grande povo. A preparação imediata começa com a eleição de Israel como povo de Deus. Vejam que interessante. Em Abraão, quando Deus escolhe o primeiro patriarca, Deus lhe promete que àquele homem seria dada uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias das praias do mar, e nós somos parte dessa constelação de estrelas. Meus irmãos, Abraão, há milênios atrás, jamais ousaria imaginar que essa promessa de Deus se cumpriria de tal forma. Vejam, nós somos parte dessa multidão incalculável de filhos e filhas que Deus prometeu ao santo patriarca Abraão. Aí já começa a preparação remota da igreja. Mais adiante, essa preparação se torna imediata quando Deus começa a constituir o seu povo, o povo de Israel, o antigo povo de Deus. Ali Deus recolhe para si um povo consagrado, um povo que lhe pertence. Só que esse povo lhe é infiel. Muitas e muitas vezes, apesar das inúmeras mostras de Deus de carinho, de cuidado com o seu povo, o homem continua dando as costas ao seu Criador. E o mais bonito de toda a história da salvação é contemplar que Deus não desiste do seu povo amado. Deus poderia desistir, se vocês não querem, para mim já deu. Mas Deus não desiste. Meus irmãos, isso é uma das realidades que mais me encantam quando eu contemplo a história da nossa salvação. A nossa fé cristã é a fé em um Deus que não desiste do homem, um Deus que nunca nos deixa de amar. E se várias religiões são reflexo do intento do homem de tentar alcançar a divindade, a nossa religião cristã é o mistério não de um homem que procura Deus, mas de um Deus que procura incansavelmente o homem. Em todas as páginas da Escritura que nós vamos ver isso, Deus procurando a sua criatura, Deus indo atrás de nós. E mesmo com tantas negações por parte do seu povo, Deus promete ali uma aliança eterna que Ele constituiria com o seu povo eleito. Essa nova aliança, ela é selada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, de São Paulo na carta aos Gálatas, Deus envia o seu Filho nascido de uma mulher. Esse menino que nós estamos celebrando agora, nesse tempo de Natal, é o Santo Prometido, Deus em meio a nós, que vai selar com a humanidade, com o seu sangue derramado, essa aliança eterna prometida entre Deus e os homens. E Deus, em Jesus Cristo, sela esse mistério no momento da cruz, antecipado na Eucaristia celebrada com os 12, naquele cenáculo de Jerusalém, e no momento da cruz. E aqui vejam que duas coisas muito interessantes. O povo de Israel, o povo eleito de Deus, era constituído por 12 tribos. Deus escolhe 12 apóstolos para formar as colunas do seu novo povo. Assim como o antigo povo de Israel estava alicerçado sobre as 12 tribos, o novo povo de Deus possui essas 12 colunas, que são os apóstolos, e parênteses, Judas estava entre eles. Outro elemento importante aqui, a igreja, ela nasce, embora ela tenha vários momentos fundacionais, como nós falávamos, ela nasce sobretudo do lado aberto de Jesus na cruz.
E aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção a vocês de um comentário que os padres da igreja fazem, traçando um paralelo entre esse momento do Calvário e o momento da criação de Eva, a primeira mulher. Veja que interessante, como que Eva vem a esse nosso mundo. Diz a Escritura Santa, com a linguagem simbólica própria do livro do Gênesis, que Adão não encontrava entre as criaturas alguma que lhe fosse adequada, alguma que o preenchesse. O Senhor faz então Adão cair no sono profundo e de sua costela, de seu lado, ele faz a mulher. A imagem maravilhosa para mostrar a igual dignidade que existe entre o homem e a mulher. Possuem ambos a mesma altura, o mesmo valor diante de Deus. Algo sempre afirmado pelo cristianismo. E hoje as pessoas falam isso como se tivessem descoberto a pólvora. Meus irmãos, do lado aberto do peito de Jesus, nasce Eva, a mulher. Do peito de Adão. Adão desperta, olha para a mulher e diz: Senhor, essa sim é carne dos meus ossos. Essa sim é carne de minha carne, ossos de meus ossos. Aquela mulher sim o preenche. E Adão e Eva estão juntos ali. Meus irmãos, na verdade, essa imagem é utilizada pelos padres da igreja para falar sobre a fundação, o nascimento da nossa igreja. No alto da cruz, agora, outra pessoa vai cair num sono profundo. Já não é mais o velho Adão, mas o novo Adão, o modelo do homem novo. Também cai neste sono, o sono da morte. O soldado transpassa o lado de Jesus, a sua costela, transpassa com a lança e do seu lado jorra sangue e água. E ali, meus irmãos, dizem os padres da igreja, ali nasce a nova Eva, ali nasce a igreja católica, do coração aberto de Jesus na cruz, a sua esposa, por quem ele deu a sua vida. A igreja é fruto da paixão de Jesus, de sua morte. Por ela ele se entrega, se dá inteiramente à sua amada esposa. Por isso nós falávamos, como alguém vai dizer que ama Jesus sem amar a igreja, por quem ele deu a sua vida? E ali nasce a igreja, um momento ímpar nesses momentos fundacionais. Essa igreja que nasce ainda tímida, medrosa. Os apóstolos continuam se reunindo, mas às escondidas, não falam publicamente, estão ali, tímidos, medrosos, até que acontece algo novo, a ressurreição do Senhor e posteriormente o envio do Espírito Santo em Pentecostes. Vamos agora ao número 767 do Catecismo da Igreja Católica. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes, foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a igreja. O Espírito Santo foi enviado para santificar continuamente a igreja. Foi então que a igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve o seu início a difusão do Evangelho entre os gentios, por meio da pregação, com a efusão do Espírito Santo, com a recriação daqueles homens medrosos, covardes. Deus lhes dá ânimo, força para saírem publicamente e falar no nome de Jesus, para anunciar o Senhor, para celebrar os sacramentos sem medo, sem escondimento. A igreja agora começa a dar as suas caras publicamente. E essa igreja, meus irmãos, que começa ali na pequena Palestina, logo se difunde por todo o Império Romano, e o sangue dos cristãos que se entregam, que morrem, vai fazendo germinar na igreja novos e novos cristãos, e isso vai se multiplicando. Novos bispos, novos padres, novos leigos, dispostos a dar também a vida por Jesus, aquele que nos amou por primeiro.
E a igreja vai se difundindo assim por toda a terra, crescendo, até que chegasse a nós. Estamos aqui, nós somos fruto do lado aberto de Jesus, nós somos fruto do sangue daqueles mártires, derramado no Império Romano, e que continuam hoje derramando o seu sangue, para que novos cristãos venham à tona. Meus irmãos, essa igreja que nós hoje tocamos, da qual hoje nós fazemos parte, ela ainda não está plenamente realizada. Vejam, nós fizemos um percurso da Santíssima Trindade, passando pela história da salvação no antigo Israel, passando pela plenitude dos tempos na pessoa de nosso Senhor, passando pelos primórdios da igreja, rapidamente, como um flash aqui nós traçamos um panorama, mas essa igreja não está ainda acabada do jeito que está. Ela não chegou ainda à sua realização plena. Nos ensina o catecismo da igreja que a igreja só estará consumada na plenitude dos tempos, na glória do céu. Vejam só, número 769, a igreja só na glória celeste alcançará a sua realização acabada. A igreja só estará acabada, pronta no céu. Aqui na terra nós ainda estamos em construção. Até esse dia, até o dia do regresso glorioso de nosso Senhor, até o dia da parousia, a igreja avança na sua peregrinação por entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Aqui o catecismo traz essas palavras da Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, sobre a relação entre a igreja e o mundo. Então, até chegar a essa plenitude, a igreja caminha nessa terra entre as perseguições do mundo e os auxílios de Deus. Vivendo na terra, ela tem consciência de viver no exílio, longe do Senhor, e aspira pelo advento do reino em sua plenitude. Meus irmãos, nós, a igreja, estamos ainda exilados, não alcançamos ainda a nossa pátria, estamos em peregrinação em busca dela, e essa peregrinação supõe que aqui nesse mundo, em nox século, nesta terra, neste século, nós vamos passar por perseguições e consolos de Deus. Assim a igreja vai caminhar até a sua plenitude, perseguições e consolos de Deus. Não nos espantemos com as perseguições que hoje nós vemos contra a igreja. Foi assim desde o início e vai ser assim até o final. A igreja vai sofrer paulada de todos os lados até o fim, meus irmãos. Não nos espantemos. Mau sinal seria se a igreja não sofresse mais isso. Porque o dia que todo mundo começar a aplaudir a igreja é sinal de que possivelmente traímos o nosso fundador. A igreja avançará, portanto, entre esses dois polos, os consolos de Deus e as perseguições deste mundo. A consumação da igreja na glória não se fará sem grandes provações. Só então é que todos os justos, desde Adão, desde o justo Abel, até o último eleito, se encontrarão reunidos na igreja universal junto do Pai, nessa convocação para a qual tende toda a criação, para a qual tende tudo aquilo que o Senhor fez, essa igreja no céu, na consumação escatológica da igreja. Vejam que bonita a expressão, na consumação da igreja no final dos tempos. Todos os justos, desde Adão, Abel, os justos do Antigo Testamento, todos nós reunidos numa só igreja, diante de Deus, contemplando, não num espelho, mas face a face, tal como Ele é, alegria sem fim. Meus irmãos, essa alegria sem fim, na consumação da igreja no céu. Aqui na terra, muitas provações nos esperam. Vejam, por isso nós dizíamos que a igreja não é uma pessoa física, registrada em cartório. A igreja não é um CNPJ, a igreja é esse grande mistério de amor de Deus com a humanidade.
E interessante que essa realidade que o Senhor estabelece nessa terra é uma realidade divina e ao mesmo tempo humana. Divina e humana. Nos ensina a doutrina da nossa igreja, que não se pode separar esses dois aspectos da igreja, a realidade divina e a sua dimensão humana. Como a gente pode entender um pouco melhor isso? Queria que agora você abrisse as Escrituras, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 1 a 5. Capítulo 9, versículos 1 a 5. Fala do momento da conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa frase final, aparentemente tão inocente, fala muito para nós acerca do mistério da igreja. Vejam que interessante. A quem Saulo perseguia? Aos cristãos, não é verdade? Saulo perseguia aos cristãos. Possivelmente, São Paulo não conheceu Jesus antes da sua ascensão aos céus, hein? Isso dizem os especialistas. Possivelmente. Saulo perseguiu os cristãos. Mas quando Jesus aparece no caminho de Damasco e é interpelado por ele com a pergunta: Senhor, quem és? Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se identifica com quem? Com os cristãos. É como se Jesus estivesse dizendo aqui, está dizendo isso: os cristãos sou eu, a igreja sou eu. Não existe uma alteridade, um outro, entre Jesus e os cristãos, entre Jesus e a igreja. Meus irmãos, a igreja é Cristo, a igreja é Jesus. Daqui vem a doutrina da qual certamente você já ouviu falar, pelo menos a expressão, que a igreja é o corpo místico de Cristo. Ou seja, os cristãos somos todos nós, cada um de nós, membros de um corpo que é o próprio Cristo. Esse corpo místico, esse corpo mistérico, que é o conjunto de todos os cristãos, é o que forma a igreja. A igreja é Cristo. Se a gente quiser uma definição clara, concisa sobre a igreja, a partir da nossa fé, a definição é essa: a igreja é Cristo. E assim, como o Verbo eterno de Deus assumiu a nossa natureza humana para nos comunicar as graças da salvação, assim Deus continua se servindo da igreja, à semelhança do seu corpo humano, a igreja enquanto instituição, enquanto humana, para realizar a sua obra de salvação. E é por isso que nós dizíamos: não se pode amar a Cristo sem amar a igreja, porque a igreja é Cristo, a igreja é Jesus. É o mistério continuado da encarnação ao longo do tempo e do espaço. É Jesus que continua em meio a nós. A igreja é Jesus presente hoje em meio a nós. E por isso, meus irmãos, não se pode separar a realidade espiritual e a dimensão humana da igreja. Muitos católicos pensam assim. Eu lembro agora de uma pessoa que me dizia, fazendo críticas aos eclesiásticos, né, aos homens da igreja, ela dizia assim, eu falo, não critica a igreja não, isso é feio. E ela dizia assim, mas eu não estou criticando a igreja, eu estou criticando
a instituição. Olha a sutileza. Eu não estou criticando a igreja, eu estou criticando a instituição humana, como se fossem duas realidades diferentes. Luterana, a igreja não é o ser espiritual espalhado no ar, o spray. A igreja, ninguém sabe o que é. A igreja somos nós. E somos nós com todas as nossas vicissitudes, com nossos pecados, com as nossas limitações. No credo, no símbolo dos apóstolos, nós dizemos: credo ecclesiam, creio na igreja. É dogma de fé, é parte da nossa fé. E quando a gente fala eu creio na igreja, nós estamos dizendo que nós cremos na igreja em sua realidade divina e em sua realidade humana, com todos os nossos limites, nossas imperfeições e com a pecabilidade de todas as pessoas que fazem parte da igreja. Os seus pecados, os meus pecados, os pecados dos bispos, os pecados do Papa, de quem quer que seja. Essa é a igreja. Essa é a nossa igreja que nós amamos e que nós cremos, e é a igreja de Cristo. Não existe uma realidade espiritual e uma realidade humana separada. A igreja, enquanto instituição, é a igreja de Cristo nessa terra. No céu já não haverá mais isso. Mas aqui nessa terra, a igreja, ela existe através dessa mediação humana. Não há duas realidades separadas, estanques, dicotômicas. É uma coisa só. A igreja de Cristo, fundada por Ele, é a igreja formada por esse monte de homens e mulheres tão limitados, como nós também o somos. E por isso nós temos que compreender que há joio e trigo dentro da nossa igreja. Um dia vai haver só trigo, quando a igreja estiver consumada, lá na escatologia, no final de todas as coisas. Lá não haverá mais joio, lá só trigo. Mas aqui na terra há joio e trigo. Em sua comunidade, em sua paróquia, no grupo de amigos cristãos e em cada um de nós individualmente, há joio e trigo. Para de se espantar com as misérias dos teus irmãos. Para de se espantar com as tuas misérias próprias. Ah, o Papa deu um tapa. E a gente também. Isso não depõe nada contra a santidade da nossa igreja, meus irmãos. São as nossas limitações humanas. Se o Papa vai e pede perdão, assim como nós pedimos todos os dias, somos perdoados, porque se não fosse o perdão de Deus, o que seria de nós? E o Papa não tem medo de mostrar isso, a sua fraqueza, a sua limitação, como todos nós o somos. Escândalo farisaico do mundo, que agora rasgar as vestes quando vê um tapa, é a limitação de um homem da igreja. E sempre foi assim e sempre será. A igreja é formada por pessoas limitadas como nós o somos, e isso não depõe nada contra a sua santidade. Dizia Santo Agostinho: eu abraço a igreja cheia de trigo e de palha, com a palavra e a disciplina do Senhor. Eu abraço essa igreja, eu amo essa igreja, cheia de trigo e de palha. Essa é a nossa igreja católica. E dizia ele: aos que eu posso, eu corrijo, e aos que eu não posso corrigir, eu tolero. Eu abraço a igreja cheia de trigo e de palha, e com a palavra e a disciplina do Senhor, eu corrijo aos que posso, e tolero aos que não posso corrigir. Que exemplo nos dá Santo Agostinho. Meus irmãos, falávamos que não devemos nos espantar diante das misérias dos homens da igreja, sejam elas quais forem. Podemos imaginar as mais terríveis aqui, hein? Entendamos isso. As coisas mais terríveis que podem acontecer à igreja não são os ataques vindo de fora. Isso não nos espanta. Como nós falávamos, a igreja vai caminhar até a sua consumação entre as perseguições desse mundo. Mas o que mais fere a igreja, o que mais constitui um contra-testemunho para as pessoas lá fora, é a divisão que pode haver dentro dela, entre nós. E nós precisamos, com todas as nossas forças, lutar para construir pontes e não mais divisão entre nós.
Credo in credo ecclesiam, creio na igreja una. É desejo do coração de nosso Deus que nós vivamos a unidade. A unidade que é nota essencial da nossa igreja católica. Jesus, em sua oração sacerdotal, antes de deixar esse nosso mundo, ele diz: Pai, que todos sejam um como nós somos um. Esse é o desejo do coração de Deus. E a grande festa de Satanás é justamente a divisão. Quando a igreja começa a se dividir, quando os cristãos começam a dividir entre si, Satanás começa a estender o seu império entre nós. O diabo, aquele que divide, aquele que separa, aquele que faz a obra oposta de Deus. Deus é o que une. Nós precisamos ser homens e mulheres que construam pontes, união entre os membros da igreja e da igreja com os que estão fora. Unir, não separar. Portanto, meus irmãos, tudo aquilo que fere a nossa unidade deve ser arrancado do nosso meio. Homine regnum divisum contra se desolabitur. Todo reino dividido contra si será destruído, será desolado. Precisamos acabar com tudo aquilo que separa, maledicências, críticas. É algo muito comum, a gente faz com que isso faça parte do nosso cotidiano. Falar mal do Papa, falar mal dos bispos, falar mal dos padres. Não quer dizer que nós sejamos santos, não, hein? Não é isso. Mas um conselho para toda a nossa vida: se você não puder falar bem de alguém, não fala nada. Aqueles a quem eu não posso corrigir, eu tolero. Cala, silencia e reza. Se você pode corrigir, vai até a pessoa e fala. É muito melhor. Eu, como sacerdote, digo, como é bom alguém chegar para mim e me fazer uma correção fraterna. Padre, aquilo que o senhor falou não foi legal, hein? Quantas coisas eu já mudei, tendo ouvido conselhos de meus irmãos, leigos até. Padre, aquilo não está legal, o senhor poderia repensar isso. Ótimo, isso nos edifica. Essa correção fraterna que era tão vivida na igreja primitiva, precisa ser também vivida em meio a nós. Mas se você não pode corrigir, silencia, tolera, seja melhor, seja mais santo por amor à igreja. Mas não falemos mal daquela que é a nossa mãe. A atitude dos filhos de Noé, que quando viram o seu pai embriagado, andando desnudo pelas ruas do bairro, Noé, pelado, bêbado, andando, todos caçoando dele, o que os filhos de Noé fizeram? Foram até ele, o cobriram com o manto e levaram seu pai, tiraram da exposição pública. Hoje o que os católicos fazem é continuar apontando os erros de Noé, é mostrar, vejam o que o Papa faz, o que o bispo faz, e assim a gente vai emprestando a nossa língua, as nossas ações, àquele que divide, àquele que separa. É preciso que nós vivamos esse mistério da unidade, como nós lembrávamos ontem, porque nisso crerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como precisamos amar nossa igreja, meus irmãos? Como precisamos amá-la cada vez mais, em toda a sua realidade, em todas as suas dimensões, na sua fraqueza e na sua glória. E eu preciso também me sentir parte dessa igreja. Nunca falar da igreja em terceira pessoa. É muito comum também entre nós dizer assim, a igreja tem que rever isso, a igreja podia fazer aquilo outro. Quantas vezes você já falou isso? A igreja tem que isso, a igreja tem que aquilo, mas a igreja é quem, cara pálida? A igreja é você. Você é tão igreja como eu. Nós somos tão igreja como o Papa. Quem é mais igreja aqui? Quem está mais enxertado na igreja são os santos. Mas todos nós somos a igreja. Então não fala da igreja em terceira pessoa, como se estivesse fora dela. A igreja tem que mudar isso, a igreja tem que melhorar aquilo. Você tem que mudar. Comece você sendo mais santo. Comece você sendo melhor, porque você também é a igreja. Assume o peso da igreja sobre os teus ombros. Para de falar dela em terceira pessoa. Essa igreja é você. Assuma o peso, assuma a responsabilidade da igreja, o dever de evangelizar, o dever de santificar. Esse dever é de todos nós. Para de colocar tudo na conta do Papa, dos bispos, dos padres. É nosso dever levar a igreja adiante, seguir com o desejo do coração de Deus de inflamar toda a terra no fogo do seu amor. Esse é um dever nosso. Eu preciso assumir a igreja em meu peito.
Na igreja, meus irmãos, nós recebemos os bens mais preciosos que nós temos aqui nessa terra. Considera isso. Considera aquilo que você tem em sua vida. Nada se compara. Todos os presentes, todos os dons que você já recebeu aqui nessa terra, nada se compara àquilo que a igreja te deu e te dá continuamente. Os maiores tesouros que nós recebemos aqui nessa terra, eles vieram da igreja Nossa Mãe. Da igreja Nossa Mãe. Pensem, qual o maior título que nós possuímos aqui nesse mundo? O título de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Esse é o nosso maior diploma, né? Às vezes as pessoas penduram nas paredes, né? O diploma lá, do bacharelado, né? Mestrado, doutorado, né? Os cursos que nós fizemos, enchem as paredes de diplomas. A gente deveria, entre todos esses, colocar lá, no mais alto lugar, a nossa certidão de batismo, né? O nosso maior título, filho de Deus, filho de Deus. E onde você recebeu esse título? Em que faculdade? Nós recebemos da igreja Nossa Mãe. É da igreja Nossa Mãe que nós aprendemos o caminho que nos conduz ao céu. É da igreja Nossa Mãe que nós recebemos o perdão e a capacidade de levantar a cada tropeço que nós cometemos com as nossas fraquezas. É da igreja que nós recebemos todos os dias esse pão que desceu do céu à terra. É da igreja que recebemos a Eucaristia, pão de vida eterna, alimento dos santos. Todos esses maiores e mais extraordinários bens que nós podemos aspirar, nos vêm da igreja, que é nossa mãe. Precisamos dizer todos os dias, né? Obrigado, Senhor, por estar na igreja. Obrigado, Senhor, por pertencer à igreja. Ter uma paixão e, por outro lado, também sentir dor no peito. Sentir o nosso coração sangrar quando a gente vê a nossa igreja exposta publicamente ao ridículo. Quando a gente vê as pessoas falando mal da nossa igreja. Não é que tenhamos que reagir com a mesma moeda. Ensinávamos ontem, né, a afogar o mal com a abundância de bem, mas isso deve doer o nosso coração. Quando alguém fala mal de nossa mãe, a gente não pode ouvir isso e está tudo bem. Isso deve ferir o coração de um filho. Santa Catarina de Sena dizia: estais certos que se eu morro, morro de paixão pela igreja. Se eu morro, morro de paixão pela igreja. E a grande Santa Teresa de Ávila terminou a sua vida aqui na terra dizendo essas últimas palavras: morro filha da igreja. Em 1508, quando esta grande santa deixava esse nosso mundo, ela proferiu ali o seu maior título de glória: morro filha da igreja. Que grande graça seria se a gente chegasse ao final dessa nossa vida morrendo dentro da igreja. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, nos deparando com os erros dos membros da igreja, né, vendo as exposições midiáticas que dela são feitas nas grandes mídias, né, com todas essas nossas fraquezas que fazem parte da nossa limitação. Aconteça o que acontecer, guarda isso, nunca abandone a igreja católica. Ela é o caminho seguro que vai te guardar até a vida eterna. Nunca abandone esse caminho seguro que Deus te deu. Nunca abandone a tua mãe, que é a única que não vai te deixar quando você mais precisar. A tua mãe igreja, que te gerou como filho de Deus e que vai te conduzir ao céu. Vamos terminar a nossa vida na terra, se Deus quiser, com a sua graça, dizendo como Santa Teresa: morro filho da igreja católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.